O dia em que Martinho Lutero descobriu que a fé era a verdadeira liberdade. Tem gente que passa a vida inteira tentando ser santo, tentando ser bom o suficiente para Deus, acumulando penitências, memorizando rezas, repetindo rituais que não compreende, acreditando que a salvação depende de esforço, suor, culpa e medo. Eu sei o que é viver assim. Por muito tempo, eu achei que Deus era um juiz severo, que observava todos os meus erros com uma prancheta na mão, pronto para me condenar. E por acreditar nisso, eu vivia aprisionado. Eu me sentia pequeno, indigno, sujo diante de um Deus que parecia inatingível. Eu me esforçava todos os dias, mas quanto mais eu tentava ser santo, mais eu percebia o quanto eu era falho. O caminho que deveria me aproximar de Deus parecia me empurrar ainda mais para longe dele. Talvez você entenda do que estou falando. Talvez você já tenha sentido esse peso nas costas, essa culpa escondida no peito, esse medo de não ser bom o bastante. Eu me lembro quando entrei no mosteiro. Meu coração estava cheio de medo. Eu achava que ali, longe do mundo, longe dos pecados, longe das pessoas, eu encontraria a paz que meu coração gritava para sentir. Achava que a santidade nascia do isolamento, do silêncio, do sofrimento. Eu acreditava que Deus só me amaria se eu fosse impecável. Foi assim que eu comecei a viver como um prisioneiro dentro de mim mesmo. Ayunos severos, orações longas até meus joelhos sangrarem, confissões intermináveis, culpa constante por pecados que eu nem tinha cometido. Eu acreditava que se a salvação dependia de mim, então eu tinha que fazer tudo para merecer. Só que quanto mais eu tentava, mais distante eu me sentia. Eu tinha medo do inferno, medo do juízo, medo da morte, medo de Deus. Sim, eu tinha medo de Deus. O Deus que me ensinavam era terrível, duro, impiedoso. E como alguém pode amar um Deus de quem se tem medo? Como alguém pode ter fé quando a fé é uma prisão? Eu acreditava que Deus era santo demais para amar um miserável como eu. E se ele decidisse me condenar, eu não teria como protestar. Eu passava noites em claro, atormentado pela pergunta que me perseguia: como posso ser salvo? Como posso ter certeza de que Deus me perdoou? O que eu preciso fazer para ser amado? Essas perguntas destruíam a minha paz. Mas Deus não se revela para os soberbos. Ele se revela para os quebrados, para os que choram, para os que reconhecem que não conseguem viver sozinhos. Foi então que, no meio das minhas crises internas, no meio da minha culpa, Deus começou a me conduzir para um encontro que mudou tudo. O encontro com a palavra. Eu lia a Bíblia, não pelos olhos da religião, mas pelos olhos de alguém desesperado por esperança. E quanto mais eu lia, mais eu percebia algo que parecia proibido demais para ser verdade. Um Deus de amor. Um Deus que salva não os perfeitos, mas os arrependidos. Um Deus que não cobra pagamento, mas oferece graça. Eu tremia. Porque se tudo isso fosse verdade, então tudo o que eu acreditava estava errado. Um versículo começou a queimar dentro de mim. O justo viverá pela fé. Eu repetia essas palavras como um louco. Fé, não obras, não penitências, não transações religiosas. Fé. E se fosse verdade que eu não precisava comprar o amor de Deus? E se fosse verdade que Jesus já tinha pago tudo? E se fosse verdade que a salvação é um presente, não uma fatura? Eu não sabia se ria ou se chorava. Eu começava a sentir uma luz dentro de mim, mas ao mesmo tempo sentia medo, porque toda a estrutura da igreja dizia o contrário. A igreja afirmava que a salvação tinha preço, que a salvação dependia do Papa, dos sacerdotes, das indulgências, da venda do perdão. Como alguém ousaria ir contra isso? Quem era eu para questionar o sistema? Mas quando Deus chama, o silêncio se torna impossível. Eu comecei a perceber algo assustador. Pessoas estavam comprando perdão.
Estavam sendo enganadas. Prometiam-lhes que uma moeda no cofre salvaria uma alma no purgatório. Diziam que, se elas pagassem, seus erros desapareceriam. Diziam que o céu tinha tarifa. Quando eu vi aquilo, minha alma queimou. Como alguém pode vender aquilo que Cristo já deu de graça? Como podem transformar o Evangelho em comércio? Como podem usar o nome de Deus para enriquecer às custas do medo das pessoas? Aquilo não era Evangelho. Aquilo era escravidão. A salvação não é moeda. A salvação não tem etiqueta de preço. A salvação não está nas mãos de homens. A salvação é obra de Cristo na cruz. Ele pagou, Ele libertou, Ele nos chamou de filhos, Ele nos deu acesso ao Pai, Ele nos deu graça, de graça. E graça não se vende. Quanto mais eu entendia isso, mais eu sentia que Deus estava me pedindo algo impossível: erguer a voz, denunciar o engano, explicar a verdade, tirar o povo das correntes da religião, libertar os cativos da culpa. Eu tremia por dentro, porque fazer isso significava arriscar tudo, significava ser perseguido, significava enfrentar gigantes. Mas como calar quando Deus diz, fala? Como fingir que não viu o que viu? Então eu escrevi 95 motivos que explicavam o porquê o Evangelho não era um mercado. E coloquei aquilo onde o mundo inteiro pudesse ver. Aquilo não era uma rebeldia. Era um grito, era a voz de milhões de almas dizendo, nós queremos liberdade. Era a esperança renascendo no meio da escuridão. Era o Evangelho voltando para casa. Mas antes de qualquer revolução acontecer lá fora, algo muito maior aconteceu aqui dentro de mim. Eu descobri que a fé é liberdade. A fé verdadeira não aprisiona, ela liberta. A fé não exige pagamento, ela oferece perdão. A fé não nos coloca diante de um Deus distante, ela nos coloca nos braços de um Pai amoroso. Eu descobri que eu não precisava mais tentar merecer. Eu não precisava mais tentar comprar. Eu não precisava mais me humilhar na frente de homens para tentar alcançar o céu. Jesus já tinha descido à terra para me alcançar. Eu descobri que Deus não espera perfeição, Ele espera rendição. E quando alguém realmente entende isso, tudo muda. O medo vai embora, a culpa perde força, o desespero se cala. E o coração se enche de uma paz que não depende de circunstâncias, não depende de dinheiro, não depende de aprovação de ninguém. Fé não é prisão, fé é libertação. Fé é a chave que abre a porta da graça. Eu lembro do momento exato em que tudo fez sentido. Eu estava lendo Romanos, e quando cheguei naquelas palavras, senti como se a própria voz de Deus tivesse falado comigo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz. Eu passei anos querendo sentir isso. A paz que eu tanto buscava nos jejuns extremos, nas confissões exaustivas, nas noites de culpa. Essa paz estava ali o tempo todo, esperando por mim. Deus não queria que eu me torturasse. Deus queria que eu confiasse. Você sabe qual foi a minha libertação? Não foi quando eu saí do mosteiro. Foi quando o mosteiro saiu de dentro de mim. Quando eu parei de viver tentando ser salvo e comecei a viver agradecido por já ser. O dia em que eu descobri que a salvação não dependia do meu esforço, mas do sacrifício de Jesus, eu finalmente respirei. Eu deixei de ser escravo e me tornei filho. Eu entendi que a fé não é uma escada que eu preciso subir para alcançar Deus. A fé é a ponte que Ele construiu para chegar até mim. Tudo o que eu faço hoje nasce dessa revelação. Eu falo porque eu fui liberto. Eu enfrento o mundo porque Cristo enfrentou a cruz. Eu prego porque eu vivi a dor da religião e experimentei o sabor da graça. Eu descobri que o amor de Deus não se compra, se recebe. Eu descobri que ser livre não é não ter regras. Ser livre é estar preso apenas ao amor de Deus. Você sabe qual é a maior arma do inimigo? A culpa. A culpa nos afasta de Deus. A culpa nos convence de que não somos merecedores. A culpa nos faz correr de Deus quando deveríamos correr para Ele.
Por isso, o diabo adora uma religião baseada no medo, porque o medo paralisa. A graça não. A graça faz você levantar. A graça te dá força. A graça te devolve o sorriso. A graça te lembra que mesmo quando você cai, Deus continua te chamando de filho. Talvez você esteja ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos. Talvez você tenha passado anos achando que Deus está decepcionado com você. Talvez você tenha carregado culpas por coisas que aconteceram lá atrás. Talvez você ache que o céu está fechado para você. Eu estou aqui para te dizer a mesma verdade que me libertou. Deus ama você. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é amor. Deus te escolheu. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar. Deus te salvou. Não porque você pagou, mas porque Jesus pagou por você. A religião diz, faça para ser. O Evangelho diz, seja porque já foi feito. A religião diz, se esforce para que Deus te aceite. O Evangelho diz, Deus te aceitou, por isso você pode viver em liberdade. A religião diz, a salvação está longe. O Evangelho diz, a salvação está perto, está em Cristo. Quando você entende isso, você não vive mais tentando impressionar Deus. Você passa a viver para agradecer a Ele. E essa gratidão é que transforma a vida. Eu sei que talvez você ainda carregue perguntas, mas eu pequei, mas eu falhei, mas eu tenho medo. Todos nós temos. Eu também tive. Eu ainda tenho meus dias difíceis. Mas quando o medo vier, diga para sua alma, fé. Quando a culpa falar, responda, graça. Quando a mentira disser que você não é digno, grite, Jesus me fez digno. A fé é a voz que silencia o desespero. A fé é a luz que coloca o diabo para correr. A fé é a certeza de que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado, qualquer queda, qualquer erro. Se você soubesse como Deus sorri quando olha para você, você nunca mais viveria com medo. Ele não está te observando para flagrar suas falhas. Ele está te observando porque te ama. Ele não quer te torturar com culpa. Ele quer te lembrar que você é livre. Jesus não morreu para você viver trancado em correntes religiosas. Ele morreu para te libertar. Ele morreu para te devolver a vida. Ele morreu para te colocar na família de Deus. Eu descobri que a fé é a maior revolução que existe. Ela derruba muralhas, destrói cadeias, quebra paradigmas, desmonta sistemas de opressão. Foi a fé que me fez enfrentar o poder religioso da minha época. Não porque eu era corajoso, mas porque eu entendi que a verdade não podia mais ser escondida. A fé me fez recuperar a palavra. A fé me fez recuperar a graça. A fé me fez recuperar a liberdade. E essa liberdade é para todos. É para você também. Eu não sei como está a sua vida agora. Talvez você esteja se sentindo preso. Talvez esteja afogado em medo, em vergonha, em pensamentos que te machucam. Talvez tenha tentado ser forte, tentado mudar sozinho, tentado vencer com a força do seu próprio braço. E quanto mais tenta, mais parece que está afundando. Eu quero olhar para você agora e dizer, pare de lutar sozinho. Pare de tentar comprar o amor de Deus. Pare de achar que Ele está te cobrando algo impossível. A fé verdadeira é quando você se joga nos braços do Pai e descansa. A fé verdadeira é quando você entende que não é sobre o que você faz. É sobre quem Deus é. Se Deus quisesse perfeição, Ele nunca teria enviado Jesus. Ele teria deixado a humanidade se virar sozinha. Mas Ele sabia que a gente não conseguiria. Por isso Ele veio, por isso Ele se entregou, por isso Ele nos salvou. A fé só é fé quando você reconhece que não pode mais e que Deus pode tudo. Deixe a graça te invadir. Deixe o amor te curar. Deixe o perdão te libertar. Você não é escravo, você é filho. Você não é vergonha, você é escolhido. Você não é acidente, você é propósito. Não acredite nas mentiras que a religião plantou no seu coração.
A salvação é Cristo, só Cristo, sempre Cristo. Respire fundo agora. Sinta essa presença que está te tocando aí onde você está. Isso é Deus dizendo para você: eu te amo. Isso é Deus tirando o peso que você carregou por tanto tempo. Isso é Deus te chamando para viver um novo tempo. A fé não é uma obrigação. A fé é um convite. O convite mais lindo que alguém pode receber. Eu vivi anos acreditando que precisava sofrer para ser salvo. Hoje, eu sei que Jesus sofreu para que eu vivesse livre. Eu não mereci nada disso. E é exatamente por isso que se chama graça. Ela não depende de você. Ela depende de Deus. E Ele já decidiu que você é amado. Se você chegou até aqui, você já começou a viver essa liberdade. Agora é só continuar caminhando, um passo de cada vez. Não com medo, mas com fé. Porque a fé é a verdadeira liberdade. A fé é a chave do céu. A fé é o grito que ressoa dentro de quem foi encontrado pela graça. Eu sou livre. Eu te convido agora a declarar isso com fé, com convicção, com coragem. Eu sou livre pela fé. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho do Deus vivo. Diga isso em voz alta. Deixe sair. Deixe a verdade expulsar toda mentira que já quiseram colocar dentro de você. A liberdade que Cristo te deu é irreversível. Ninguém pode tirar. Nenhum homem pode cobrar. Nenhuma religião pode controlar. Você foi comprado pelo sangue. E o sangue não tem preço. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você hoje, escreva aqui nos comentários: a fé me libertou. Eu quero ver você declarando isso com ousadia. Escreva para ativar a verdade dentro de você e compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa se lembrar que Deus não quer escravos, Ele quer filhos. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva agora, porque aqui nós caminhamos juntos em direção à liberdade, em direção à graça, em direção à fé que transforma tudo. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Nunca se esqueça, a fé é a verdadeira liberdade. A fé coloca correntes no chão. A fé abre portas que ninguém pode fechar. E a fé vai te conduzir para o melhor de Deus. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo, onde juntos vamos continuar descobrindo tudo o que a graça já conquistou para nós. A liberdade já começou. Viva como quem foi livre, porque você foi.